Eu sei que você está cansado ou cansada. Você talvez nem consiga explicar direito. É um cansaço que vai além do corpo. É como se o mundo pesasse mais para você. Como se você estivesse carregando responsabilidades que ninguém enxerga. E sorrindo para situações que por dentro doem. Você acorda, respira fundo e começa de novo. Não por motivação, mas por obrigação. Tem hora que você olha para o teto no escuro e pensa: será que isso aqui vai mudar algum dia? Você não quer desistir, mas também não sabe mais como continuar. Você sente que precisa ser forte e, ao mesmo tempo, tudo dentro de você pede socorro. É como se você estivesse em silêncio, mas esse silêncio gritasse com o universo. Você já aguentou demais. Talvez ninguém saiba o quanto. Talvez você esteja sempre resolvendo o problema de alguém, cumprindo com o que esperam, sendo o apoio de todo mundo. E enquanto todo mundo se apoia em você, quem te sustenta? Você sente culpa até por se sentir mal. Se cobra por não ser mais produtivo, mais animado, mais constante. Mas a verdade é que você está exausto. E esse esgotamento não veio de ontem. Veio de anos, anos tentando ser forte, compreensivo, resiliente, anos engolindo coisa demais, cedendo demais, suportando demais, e ninguém vê, porque você aprendeu a disfarçar bem, a rir na hora certa, a dizer tá tudo bem quando no fundo não tá. Você vive como quem precisa dar conta de tudo, mas por dentro vive se arrastando. Se essa carta está falando com você, se em algum momento dessas palavras você se viu aqui dentro, deixe o like agora, se inscreva no canal e ative o sininho. Este é o primeiro episódio de uma série criada para você que carrega o mundo nas costas e às vezes esquece que também precisa de colo, de lucidez, de reconstrução. Nos próximos minutos você vai encontrar isso. Fique comigo até o fim. Você foi condicionado a achar que ser forte é aguentar tudo em silêncio, que demonstrar cansaço é sinal de fraqueza, que parar para respirar é perder tempo. Mas o estoicismo ensina outra coisa. A fortaleza verdadeira não é a ausência de dor, é a habilidade de permanecer em si, mesmo quando tudo dói. O verdadeiro forte é aquele que tem consciência do próprio limite, que sabe parar, que sabe pedir menos do mundo e mais de si, com respeito. Você não precisa continuar nesse ritmo autodestrutivo. Você pode mudar a direção, sem se sentir covarde. Se você sente que está se perdendo aos poucos, vou te dar agora um pequeno ritual estoico de restauração, um exercício simples, mas real. Não é filosofia teórica, é reconstrução prática. Passo 1, declaração de exaustão sem vergonha. Fale ou escreva: eu estou cansado, ou eu estou cansada e eu tenho o direito de estar. Diga isso olhando para si como um amigo, sem julgamento, sem culpa, sem disfarce. Passo 2. Respiração estoica de reconexão. 3 minutos. Inspire por 4 segundos, segure por 2 segundos, expire por 6 segundos. Enquanto respira, repita mentalmente: eu não preciso resolver tudo hoje, eu só preciso não me abandonar agora. Passo 3. Revisão dos pesos invisíveis. Em silêncio, pergunte: o que eu estou carregando que não é meu? De quem é a expectativa que estou tentando cumprir? Por que eu me cobro tanto? Escreva uma única frase: hoje eu solto o que me destrói por dentro. Passo 4. Reforço da presença. Toque suas mãos, sinta sua respiração, olhe ao redor, volte para o agora. Agora é o único momento onde você tem controle. O estoico não vive no peso do que já passou, nem na ansiedade do que virá. Ele vive aqui, com o que tem e com o que é. Você se calou, mas não porque não sente, não porque não percebe, e muito menos porque desistiu. Você se calou porque já falou demais, e ninguém ouviu, ou porque cada vez que tentava se explicar, parecia que se afundava mais. Você se calou porque percebeu que o mundo grita, mas quase ninguém escuta, e nesse silêncio, algo começou a acontecer.
você começou a se ouvir. O silêncio, quando aceito com dignidade, não é isolamento, é reconexão com a própria alma. O estoicismo não prega o silêncio como fuga, ele ensina o silêncio como força invisível. Porque o verdadeiro guerreiro não é aquele que fala o tempo todo, é aquele que sabe quando calar para reorganizar a tropa interna. Você não está quebrado porque se recolheu. Você está recalculando sua rota. Você não está errado por não querer explicar tudo. Você está economizando energia vital. Você não está sumido. Você está voltando para si. Há dois tipos de silêncio. O primeiro é o que paralisa. É o silêncio da fuga, do medo, do abandono. Esse silêncio afasta, endurece, enfraquece. É o silêncio de quem deixou de existir em voz e intenção. Mas existe outro. O silêncio do estoico. O silêncio que cura. O silêncio que não implora atenção, que não precisa provar o que sente. Esse é o silêncio de quem não quer mais se explicar para o mundo, porque finalmente começou a se explicar para si mesmo. Quando a mente se cala, a alma fala. No silêncio, você começa a entender. Por que reagia tanto? Por que se doía com tão pouco? Por que tentava agradar todo mundo? Porque dizia sim, mesmo quando queria dizer não. No silêncio, as máscaras caem, as histórias falsas perdem força, e o que sobra é você, você de verdade, sem os medos herdados, sem as obrigações impostas, sem as culpas coletadas ao longo dos anos. Esse é o verdadeiro ponto de retorno, você por você, sem plateia, sem palmas, sem medo de se ouvir. E é nesse silêncio que você encontra uma verdade cruel e libertadora. Ninguém vai vir te salvar. Mas também, você não precisa mais se perder para ser amado. Você não precisa aceitar tudo. Você não precisa sorrir sempre. Você não precisa se calar por submissão. Mas se você escolher o silêncio, que seja por sabedoria, que seja por força, que seja por autoridade sobre si mesmo. Os antigos estoicos praticavam o silêncio como disciplina, não como fuga. Sêneca. A verdadeira força não está em dizer tudo, está em dizer o necessário, na hora certa, do jeito certo, sem perder a paz interna depois. E isso só se aprende quando você se recolhe do barulho dos outros e volta a ouvir a sua própria respiração. Você pode estar exausto, mas não está sozinho. Você pode estar em silêncio, mas dentro desse silêncio existe um recomeço pronto para acontecer. Então agora, com os olhos cansados, com a mente barulhenta e talvez com o peito ainda apertado, eu te peço só mais uma coisa. Respira, não como quem foge, mas como quem finalmente decide ficar consigo. Você não precisa resolver tudo hoje, nem perdoar tudo hoje, nem ter todas as respostas hoje. Mas você precisa não se abandonar agora. Talvez você tenha chegado até aqui arrastado, como quem não vê mais graça em nada, como quem só continua porque não tem outra escolha. Mas existe sim outra escolha. Você pode voltar a si. E não importa há quanto tempo você está distante de si mesmo, você ainda é você. Você ainda está aqui, você ainda pode recomeçar. Olha para sua história com um pouco mais de compaixão. Ela pode ter feridas, mas também tem sobrevivência. Tem quedas, mas também tem resistência. Tem vazios, mas também tem força que você nem lembra mais que tem. Você não precisa provar valor nenhum. Você não precisa correr para compensar nada. Você só precisa não cair na ilusão de que está sozinho ou sozinha. Porque você não está. Talvez à sua volta ninguém veja. Mas aqui, agora, alguém escreveu essas palavras para você. E isso, por si só, já significa que você importa. Você ainda está em construção. Mesmo com as rachaduras, mesmo com as dúvidas, mesmo com a culpa, mesmo com o cansaço. E não existe vergonha em reconstruir, existe coragem. A coragem de continuar mesmo depois de tudo, de dizer,
Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que eu escolho fazer com isso agora. O estoicismo não vai prometer que o mundo vai parar de te pressionar, mas ele vai te preparar para não perder a lucidez enquanto isso acontece. Ele vai te ensinar a respirar antes de reagir, a aceitar sem se anular, a enfrentar sem se corromper, a ouvir a própria alma acima do ruído do mundo. Você é mais do que os erros que cometeu, mais do que as expectativas que não atendeu, mais do que os papéis que forçaram você a interpretar. Você é aquilo que sobra quando todo o resto desaba e ainda assim você escolhe continuar. E se por acaso amanhã você acordar se sentindo sem forças, volta aqui. Assiste de novo, ou simplesmente respira. E lembra, hoje eu não preciso impressionar ninguém, eu só preciso me respeitar. Agora me diga, qual parte dessa carta ficou com você? Qual frase ou reflexão tocou algo aí dentro? Se você não souber o que dizer, digite só: meu cansaço não me diminui. E eu vou saber que você ficou até aqui e que de algum modo essa carta encontrou você. Se esse vídeo te ajudou, deixe o like agora, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana teremos novas cartas como essa, escritas para quem carrega o mundo em silêncio. Mas não desiste de si e compartilhe com alguém que você sabe que está no limite. Essa pessoa pode estar precisando ouvir tudo isso e você pode ser o instrumento para essa virada. E no próximo episódio da série Cartas Estoicas, para quem sente que perdeu tempo demais. Um chamado à reconciliação com o passado, com os erros e com a própria jornada. Você ainda pode recomeçar, com clareza, força e sem arrependimento. Obrigado por me deixar entrar no seu silêncio hoje. Nos vemos no próximo vídeo.